Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para falar de histórias de carros, de loucuras, de paixões. E vocês viram algumas semanas atrás aqui que eu consegui realizar um grande sonho de comprar um Supra, Toyota Supra, um MK4. E agora, junto com a Ferrari, eu tenho o par perfeito para fazer aquele tributo ao filme Velozes e Furiosos 1, que foi um filme que marcou nossas gerações. E não bastasse isso, eu aproveitei e juntei nessa história o Guilherme Coelho, que é um brasileiro, que era o dono desse Supra, que muitos de vocês já viram que ele comprou um Supra no Brasil incrível, para vir aqui para os Estados Unidos para fazer essa produção, porque a gente queria fazer um negócio em alto estilo. Vocês já devem ter visto essas publicações aí, já devem ter visto esse vídeo, mas hoje vocês vão ver como é que foi essa história, da onde tudo isso se conectou, e vai ter um bônus ainda no final, que o Opala apareceu no meio disso aí para fazer uma bagunça. Coloca na TV, chama a família aí, churrasquinho, café da manhã, o que for, e vamos assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixar nos comentários. E outra, lembrando, ó, vocês já viram no episódio da semana passada as camisetas da Mercedes, né? Essa modelo novo aqui que foi o lançamento, junto com a Mercedes Vim, tá um sucesso, tá uma loucura. Eu tô louco, eu pessoalmente acho que essa aqui é a camiseta mais legal que a gente já fez. Mas eu quero saber a ideia de vocês também, eu quero saber qual vocês estão curtindo mais. Então, vamos lá para o episódio que vocês vão curtir essa história hoje. E agora é o seguinte, nós vamos começar então a fazer essa missão. E para fazer essa missão, olha quem é que veio. Beleza? Esse cara aqui, ó, para quem não conhece, é um dos caras mais famosos do mundo aí de drone, de filmagem, de cinematografia. Como é que chama isso aí? Vamos fazer um videozão da porra aqui. E eu... Pode falar palavrão? Pode falar, não tem problema. O Guilherme, a gente vai contar essa história aí desse cara, depois vocês vão entender por que ele também abraçou essa missão aqui, ó. Faço parte aqui sem querer já. Esse cara aqui é o clube do Supra, o mais novo integrante do clube do Supra no Brasil também. Mas essas histórias a gente vai contar agora ao longo do andamento aí do episódio aí, vocês vão ver. Só para começar, ó, olha a estrutura que o cara tem aqui, ó. Câmerazinha, gimbal. Até o negócio de personalização de câmera, é tu que fez ou... É uma skin que a gente utiliza porque a gente dá muita porrada nas câmeras pra lá e pra cá. E daí a gente coloca essa película pra proteger ela. Que legal. Mas a jogada é a seguinte, ó. Olha os dois drones que ele trouxe aqui, ó. Que na verdade é uma criação dele mesmo aqui, do Guilherme, junto com uma outra empresa, né? Na Flight, a gente tem uns drones próprios. Esse aqui pra fazer voo indoor, pra passar pertinho do Corvette. E esse aqui é pra alcançar o Corvette. Aí, ó, esses aí são os drones FPV, né? Quem entende de drone aí sabe o quão difícil é voar isso aí também, né? Eu queria pegar o início da cena, o Guilherme recém chegou, e a gente quer pegar o nascer do sol aqui, ó, as primeiras horas do dia aqui para fazer alguns takes já, e ao decorrer aí vocês vão vendo como é que isso aqui tá avançando aí. Isso aí vai para as filmagens aqui possível. De erro. Os vídeos cacetados aqui, né? Ô, mano, tentou manobrar o carro. Aí vale aquela ideia que eu coloquei. Segunda vez. Tá perfeito. A gente consegue apagar as luzes lá em cima. Sim. Vai de novo. Backgrounds da filmagem. Pegou o gimbal ali, tá? Pô, depois falam que V8 na lenta parece V7, né? Pô, o Supra na lenta parece um 5 cilindros. 5 cilindros. Parece 5 Boa. cilindros. Tem um morto ali, eu acho. É na mesma frequência, é o mesmo. Mas aí todos fazem isso na característica.
Ai, caralho. Vai lá, vai lá. Vai lá e faz de novo. Ó o sol. Tá indo, tá indo. Ele tá indo. Tá limpo. E o Arcondo nos bastidores. Vai. Months later! Faz um coração aí. O cara fica bagunçando com a câmera do... Não dá nada, não dá nada. Droga, é o patrão. Vocês viram aí algumas cenas de como é que é a criação Da produção de conteúdo na guerrilha aqui, com essa lenda. Vai ter conteúdo aí pra vocês, viu? Nossa senhora. E é legal ver, tipo, até pra mim, às vezes o cara acha que tem que sair de primeira, né? Sim, sim. Tem que gravar uma só. Grava um take só. vários takezinhos pra garantir, pra ficar perfeito. O importante é sempre sobrar material, né? É. Não ficar tipo, deu. Não, peraí, grava mais uma, grava mais duas, só pra sobrar depois da edição. Quanto mais, melhor pra gente. Agora é o seguinte, agora nós vamos dar um rolê de Supra aqui, ó. Eu quero saber quem é que vai dirigir. Quem é que vai dirigir? É pior, né? Tu nunca dirigiu o teu... Eu nunca dirigi o meu teu carro. Como... Vou explicar agora, mano, essa história estranha aí. Então tá, a gente explica da onde é que apareceu esse carro. Tu dirige o teu ex-carro aí. Aí, maravilhoso. Já dirigiu um carro mão direita na vida, não? Eu dirigi uma vez, mas faz tempo. Quase fiz uns 3, 4 acidentes. Nossa, aqui vai ser complicado porque é mão esquerda e a gente vai ficar sempre e vai pensando ter, no outro meu lado. Deus do céu. Não, vai ser diferenciado. Aqui tá solto? Tá solto. Drive. Será que eu consigo encaixar lá na frente? Cara, eu acho que é melhor vir deixa ele... Acho que eu embico bem lá e vou manobrando aqui. Assim. Pode ser? Isso. Tá bom? Vai pra trás agora. Acho que já dá. Só vê ali pra ele virar pro outro lado. Aqui eu tô vendendo. Tá? Pode vir, Marco, velho. We are free to go right now. Fecha o vidro aí. Tá, depois. Yes. Mas ele ficou funcionando bem, né? De
baixa até. Ela, impressionante, a lentinha, 600 RPM. The next day. Depois de 27 manobras a gente vai conseguir sair. Aqui fechou. Tem um motor aqui que o Anderson tá tentando se livrar. Cara, é tão estranho sentar no lado errado aqui. Nossa, eu tô me sentindo totalmente estranho. Então, como é que começou essa história? Se você tem um Supra no Brasil e tá vendo esse vídeo, você provavelmente recebeu uma mensagem minha em algum momento dos últimos anos. Ah, tu abordou todo mundo? Não, mandei mensagem do cara que eu sabia que tinha, o Diego, Renê, uma galera lá, eu mandei... Ah, meu Deus! Pisca no outro lado. Meu Deus! Caraca! Eu fui no instinto aqui. É no outro lado o pisca. Sim, o pisca, isso é muito estranho. Nossa, todo mundo que tinha Supra mandava mensagem, cara, tu não quer vender teu Supra, não quer vender teu Supra. Daí fiquei nessa. E daí eu desisti. E daí eu achei uma empresa que trabalhava com importação, que dava todo o auxílio, contato, ajudava a achar o carro nos Estados Unidos. E inclusive é brasileiro, né? O Joshua, né? É o Joshua e o Bruno. Não sei se quiser botar o contato. Sim, não sei. gente boa pra caramba. E daí eu achei essa empresa que... Aqui tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu não tô acostumado. Tô meio pro lado de lá só. Então muito, né? O que é isso? Essa situação de ficar trocando de segunda pra terceira, então... Ou eu tenho que acelerar menos ou mais. Tá, entendi. Nós estamos acertando isso aí. Ah, beleza. Tô aprendendo aqui a dirigir o carro. Eu botei pra direita aqui, certo? E eu achei essa empresa que auxiliava. A gente pesquisou bastante o preço. Até aprendi um pouco reto lá pra cima. Até aprendi bastante sobre o preço de Supra no Brasil e fora dele, né? Como é que funciona. Tem a questão do dólar, da importação. Sim. Essa empresa me ajudou e eu comprei um Supra em Miami, que é esse Supra aqui, que tá aqui presente. Só que para importar para o Brasil tinha que esperar 30 anos para fechar, para ele entrar como veículo de coleção e fazer todos os trâmites. Só que tem vários problemas. Tem o valor da taxa, que vai ter que pagar, vai dar praticamente o dobro do carro. Olha aí, ó, o cara business. Tem o valor do frete do carro, que se tu for levar em um container fechado vai dar uns $10 mil mais ou menos. E isso no Brasil, quando chega lá, é taxado também. Sim. Então tu vai pagar aí, faz umas contas aí, vezes 6, vezes 2, só para levar o carro. E daí eu tava nessa, tava decidido a fazer isso. E com o carro ali em Miami esperando bater os 30 anos para ir pra casita. E pra eu chegar lá e começar a reformar ele. Aí, obrigado. Só que é muito estranho dirigir na direita, meu Deus. Vai. Tô indo bem. Tendência é o cara dar no cordão. Ah, é? Não vai acontecer. E só que nesse meio tempo, um dos caras que eu tinha enviado mensagem para comprar o Supra, ele decidiu vender o Supra, que ele estava reformando e ele ia sair do Brasil e ele tinha até outro Supra, ainda tem, inclusive. Só que o Supra que ele reformou, que ele fez uma puta de uma reforma, uma bela de uma reforma, o cara gastou uma grana, ele botou a venda e me mandou mensagem. Só que daí eu fiquei nessa briga aí, né? Porque eu já tinha comprado o carro aqui, né? Eu já tinha comprado o carro nos Estados Unidos, estava esperando, ou eu pagava um pouco mais do que ia dar, possivelmente, né? Ou eu pagava um pouco mais do que ia dar, possivelmente, e pegava o carro no Brasil já. Só que eu tinha um problema, eu não podia ficar com os dois carros, né? Um lá no Brasil e o outro aqui nos Estados Unidos. Daí eu pensei, quem é que tá nos Estados Unidos que pode comprar o meu Supra nos Estados Unidos e me pagar no Brasil? Aí, ó. E aí? Daí começou a chover o quê? As notificações lá no WhatsApp do Anderson, com propostas tentadoras. Aqui eu vou esquerda ou direita? Vai aqui, vamos nessa aí. Comecei a chover ele de proposta, mandar foto do carro, mas tipo, sem pressão, né? Deixa acontecer. Mas isso aí foi uns meses atrás. Aí ele não quis. Aí eu disse, cara, não posso me envolver, já recém comprei, eu nem lembro que carro eu tinha comprado recente, não sei quanto tempo faz, uns 6 meses. É, mais ou menos assim.
E aí acabei dizendo, não posso, nem me diz o valor, nem me diz o negócio, porque melhor não pensar. Sim. Aqui. Mas Aqui era só pra dar uma volta no aeroporto, não podemos passar mesmo. eu me lembro que tu mandou uma mensagem, que tu uma das mensagens tu falou, eu sabia que em algum momento da minha vida o Supra ia cruzar o meu caminho. Não, porque na verdade é o seguinte, ó. Obviamente, como todo cara que gosta de carro, tem uma lista de carros que a gente sonha em ter, né? Sim. Pra mim, o Supra, eu não sei, eu não vou ser injusto, mas ele tá nos top 5, assim, ó, entendeu? E eu já tenho alguns desses aí também que obviamente são carros, são carros que um é o Mazda RX-7, a minha Ferrari F355, o Calibra no Brasil, que são, digamos, os meus carros, e o Supra. Com certeza, esses são, assim, os carros mais de memória, assim, claro, a gente pega um Corvette novo, assim, mas ele não era minha memória de adolescente, né, porque é um carro zero. Então tem vários carros, mas assim, da década de 90 ali, a Ferrari é 93, o meu Mazda é 93, a Ferrari é 98, mas o meu Mazda é 93, o RX-7 no Brasil, Sim. o Calibra é 93 e esse Supra aqui é 93. Caraca, Então, tipo assim, alinhado. 93 foi um ano mágico, assim, a década Marcante. de 90, né? E aí, dentro da minha lista, eu sempre tive um Supra desse, mas aí entra um aspecto também do Supras, que é o seguinte, todos nós aqui sabemos o quão caro estão os Supras e quão inflacionado está o valor. Com certeza. Parte disso, na verdade, vem da cultura automobilística que foi até criada, né, pelo Velozes e Furiosos, né, que eu acho que é um assunto até relevante de a gente tratar aqui, ou de falar. A gente estava conversando antes sobre isso. Cara, o Velozes e Furiosos 1, Fast and Furious 1, né, foi o filme mais influente, eu acho, da cultura automotiva dessas últimas décadas. Eu até brinco que a parte técnica do vídeo me irrita, digamos assim, eu me incomodo, aquele negócio dos caras passar um monte de marcha. Mas pro editor de vídeo é maravilhoso, porque enche de som de effects e coisa e faz toda... Exato, então assim, tem algumas falhas técnicas gravíssimas no Velozes e Furiosos 1 que não me deixaram curtir ele muito no início, que me incomodava muito de assistir. Eu acho que muitos de vocês aí também que se incomodam com esse tipo de coisa, mas não tem como negar a influência desse filme na comunidade de carros do mundo, tá? Então hoje toda essa influência, o valor que esses Supras aqui estão, que na minha opinião são praticamente irreais, eles são por causa dessa hype que se criou em cima desse carro. Só que é o seguinte, cara, é uma hype assim que nos deixa maluco, assim, andar num Supra assim, é uma coisa assim, vai dizer que não é uma sensação fantástica, né? E a gente, ali na oficina até antes, a gente saía do carro e ficava olhando pra ele, tipo, caraca, ele é muito lindo, né? É muito lindo. Ficava, tipo, olhando pra bunda do carro e falando, nossa, como é que pode isso aqui ser 93? Tipo... E cara, exatamente essa sensação, então, do carro. Então, assim, misturando um pouco os assuntos, mas toda essa parte de Velozes e Furiosos, a geração da década de 2000 ali que na verdade lembrou desses carros aqui, acaba, pra nós, é uma memória. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por esse carro, sempre tava na minha lista, mas assim, não tinha caído um no meu colo, entre aspas, assim, que eu tivesse a desculpa suficiente pra comprar ou pra ter ele. Sim. E aí, na verdade, quando tu começou a falar, eu fiquei pensando, cara, na verdade, assim, pode ser um bom negócio pra nós dois, né? Até te falei naquela vez, cara, tem que ser um negócio pra nós dois, né? E aí depois eu comecei a ver uma conexão, assim, do tipo, se ele tá querendo comprar um carro no Brasil, e ele comprou realmente o carro que talvez seja o melhor carro do Brasil, um dos melhores do mundo, né? Talvez é um dos melhores Supras do mundo, assim, do nível A+, assim. Quando o ex-dono falou que ele reformou tudo, eu fiquei, tipo, meio, não, mas não pode ser que ele não mandou lista de peças. Eu fiquei, não. Tipo, quando eu fui ver o carro, eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara fez aqui? Tipo... Não, e aí até deixa eu fazer um link aqui, assim, ó. Ele tá gravando aqui comigo nos Estados Unidos, né? Mas ele tem a tarefa de, quando voltar pro Brasil, ir lá e fazer um vídeo pra gente inserir agora aqui, pra vocês entenderem o que a gente tá falando do nível do Supra dele no Brasil, que é de chorar o negócio. Então vou fazer assim, ó, pula agora, bota aqui, ó, editor. Então, você é o bom da edição, né? A gente faz um FX, pula no tempo, vai e volta. Vamos botar uma edição do Suprinha no Brasil aí, bora! Agora vocês entenderam o que eu tava falando
viram o nível do Supra do cara no Brasil. Cara, não importa que é um Supra, que qualquer carro que seja. Até fico feliz de ver o teu carro, porque eu vi que foi uma restauração assim, feita quando eu comprei ele, parafusos, quando eu comprei ele, foi o primeiro que eu mandei a foto. Olha aqui como é que tá. Tipo. Não, e cara, que coisa mais maravilhosa. Inclusive eu fico feliz porque eu me lembro do meu Mazda no Dene lá, no Estúdio by Dene, que tá restaurando assim, num nível top, assim. Eu quero ver assim, vai ficar incrível. Mas voltando, então vocês viram o nível do carro dele no Brasil, inacreditável, incrível mesmo, né? E aí a gente acabou achando um meio termo, um comum ali, uma negociação, mas eu vou te falar bem a verdade, assim, ó, quando ele me disse assim, o Supra que era, o dele aqui nos Estados Unidos, ele me disse assim, é automático, é mão direita e não tem targa, né? Só que pra ti, o targa era muito importante, né? Era mais importante. Pra mim ele não era, porque Mas na época foi a opção que eu achei e eu peguei aquilo. Sim, mas aí quando ele me ofereceu esse Supra aqui, eu adoro cinza, eu adoro prata. Eu queria um carro com câmbio automático, já falei no vídeo passado do Supra, que eu queria um Supra com câmbio automático, porque eu queria controlar o câmbio. Inclusive, vocês estão vendo, às vezes o carro dá uma empurrada para frente e para trás aqui, porque a gente não tá bem acertado aí no controle da transmissão, porque a gente recém botei FT aqui, eu não tive nem tempo de dirigir muito esse carro aqui. Então, eu queria um carro que eu pudesse trabalhar o controle da transmissão automática num Supra, e eu queria um carro não fosse o Targa, porque eu prefiro o teto fechado. Eu acho que é mais rígido o carro, especialmente para ter umas potências meio exageradas que a gente está pensando em ter. Então o chassi do carro é mais estruturado, sabe? E eu queria um carro com mão direita. Já falei 10 vezes aí, acho que nos últimos vídeos, aí, como eu sempre sonhei ter um carro mão direita para dar esse nó mental assim no cara. Porque ó, eu digo assim, o nó mental é no sentido de treinar o cérebro, assim, de exercitar o cérebro para pensar algo diferente. Eu acho que o cara fica mais inteligente quando ele tem alguma coisa, uma dificuldade assim de pensar alguma coisa diferente. Então, eu queria, pra mim era o Supra perfeito. Esse carro, e outra, eu não queria um carro de coleção assim que não tivesse coragem de tira o painel, arranca o motor, faz tudo. Então eu queria um carro que eu pudesse assim, sem dó, faz e vamos lá. Então, na verdade, esse carro aqui pra mim fechou todas, né? E além disso, quando eu comecei a conhecer o Guilherme, né, o apelido Habits, né? Daqui a pouco tu conta. Eu comecei a ver o trabalho dele e eu comecei a ficar impressionado, assim, inclusive com a tua criatividade, com a tua história, e me deu uma curiosidade que eu pensei, cara, no mínimo isso aqui vai nos conectar, vai abrir portas pra gente, né? Sim. Então, na verdade, assim, meio que fechou tudo, assim, e eu tive a desculpa perfeita. Aí, o que eu disse pra Diane, no caso, minha esposa, cheguei fui preparando ali com alguns jogos de rosas, assim, fui preparando, e aí eu tive todo um convencimento pra ela, pra mostrar que era um bom investimento, que esses carros só valorizam, que esse carro daqui a 2, 3 anos, 5 anos vai estar valendo mais, e tudo que eu vou fazer nesse carro vai agregar, blá, 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 e realmente tive a aprovação aí da esposa para essa história. Não, e que coisa boa tu querer, não, eu quero um cinza direito, automático, GTE, não quero targa, e tipo... Quando tu me falou, sabe, assim, eu dei uma risada, assim, eu pensei, puta que pariu. Nós agora fica a denúncia aqui no vídeo, não parecia, no WhatsApp. Eu tentei disfarçar. Ele ficou tipo, não... Tá, velho, vamos ver aí. Mas não me manda valor, tipo, indiferença toda. Negociador malvado, velho. Aí depois que ele pagou, ele, cara, tu não sabia, mas eu queria muito esse carro. Beleza. Aí pedi, até uma outra história engraçada. Eu vou botar um vídeo aqui, ó. Aí eu pedi pra um amigo meu, que é o Daniel, o DG, que é o dono do Opala, né, que eu trouxe aqui pros Estados Unidos. Pedi pra ele ir lá olhar o Supra em Miami, porque ele tava em Miami. E aí ele foi lá olhar o Supra e olha o vídeo que ele me mandou aqui, ó. Aí, tá visto. Se você não comprar, eu compro, hein? Me mandou assim, ó, se tu não comprar eu compro. Sério? Simplesmente assim, depois me mandou os vídeos, ó. Sério? Tudo Que assim. E aí o Daniel pegou, mandou o vídeo, mandou os detalhes, tudo. Eu disse, cara, isso aí tem umas coisinhas pra fazer, uns detalhes, mas o que eu gosto mesmo é o encrenque, entendeu? Sim. e aí a gente pegou e aí, bom, fechamos o negócio. E foi até bom, de certa forma, porque tinha muita coisa aqui, muito detalhe dentro dele pra reformar, tipo, coisa mais cosmética, assim, mas que no Brasil lá ia ser mais demorado pra mim. Tipo, e cara, de novo, eu gosto de umas encrencas, eu prefiro um carro assim que eu tenha alguma coisa pra fazer, uma coisa pra melhorar e que também não seja um perfeito de museu. Inclusive, eu acho que tu vai ter um problema, porque o teu carro é tão perfeito que eu acho que eu mesmo ficaria com pena de algumas coisas. As pessoas já estão mandando mensagem e falam, tu não vai reformar esse carro, tu não vai mudar. Mas eu vou, cara, infelizmente eu vou. Mas eu até falei lá no vídeo que eu vou tentar manter o máximo dos originais, coisas que eu for trocar, eu vou tentar comprar dobrado pra no momento que eu quiser vender, ou quiser uma placa preta, alguma coisa,
Só vai lá Sim, dá pra e fazer. volta tudo pra estoque. Isso é uma das coisas boas, mas pra mim não, pra mim aqui se precisar cortar eu corto, troco, faz motor, tira, troca, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de fazer nos vídeos aqui não é só os carros, né? Acho que assim, primeiro os carros nos conectam, os carros a gente faz amigos, a gente faz negócios, a gente abre horizontes, a gente se desestressa, a gente se motiva para trabalhar. Tem várias desculpas assim, e ainda é um investimento quando bem feito, né? Então, mas é uma coisa assim que pra mim, eu fiquei muito curioso quando eu vi o teu Instagram, inclusive, de novo, eu vou reforçar, olha o Instagram desse cara aqui, Habits, né? @Habits. Isso. E olha o Instagram desse cara, olha as criações que ele faz, incríveis. Não é à toa que vocês estão vendo esse episódio aqui, tem alguns diferenciais aí, porque ele obviamente veio mostrar uns talentos dele. Mas conta um pouco da tua história, como é que tu chegou, digamos assim, pra quem olha de fora, o cara vê, cara, tu tem aí 33 anos, né? Eu sei porque tu tem a idade do meu irmão, né? Sim. Meu irmão mais novo. E tu tem um Supra aí, dos maiores colecionáveis aí, já teve vários outros carros legais, mas como é que é a tua história de vida? Conta um pouquinho aí. Acho que esse Supra aí que eu adquiri recentemente foi a definição total de foco na missão. Tipo, porque só falando um pouquinho sobre ele antes de falar da minha história, tipo, com a grana que dava pra ter pego ele, dava pra ter comprado, tipo, muito carro. Tipo, pegava um Porsche zero, fazia sei lá, uma Lamborghini mais usada, botava um pouco mais, pegava uma Ferrari. Só que o cara tem que curtir muito acho que eu tô falando, tá ligado? Será? Liguei. Mas não, foi coisa, acho que o cara achou legal o Supra mesmo. O cara tem que curtir muito o carro. E foi uma sensação muito foda. Até quando as primeiras vezes que eu andei com ele, tipo, não é todo mundo que vê. O cara, uma pessoa normal vê o carro assim, nossa, tipo, que carro é esse? Mas tipo, que ano que esse carro fica meio em dúvida. E isso já é legal pra quem entende, né? Porque é um carro 93. Mas quem gosta, tipo, quando eu vim na estrada, eu comprei o carro, eu fui de Brasília até Porto Alegre. Sim, eu falei, tipo, eu não vou comprar esse carro e não usar ele como tem que ser usado. Fui de Brasília até Porto Alegre, deu, sei lá, 26 horas de estrada. E o pessoal na estrada que reconhecia, tipo, até o caminhoneiro aqui agora, que reconhecia o carro, ficava tipo, caraca, abriu o vidro do lado, tirava foto, tipo, batia a palma, foi bem marcante, assim, caraca, o que tá acontecendo? Só que era exatamente a minha sensação sendo reproduzida numa pessoa que tava vendo o carro ali, né? Foi bem marcante mesmo. Sobre a minha história, vocês vão ver até no meu Instagram aí, tem de tudo um pouco, o nicho dele é bem diversificado. Vocês vão ver tecnologia, drone, agora um pouco mais de carro, vão ver, a gente faz muito evento, casamento também, que é um nicho que a gente trabalha. E eu acho que meu trabalho mesmo, eu comecei como bartender. Eu fui bartender, garçom, por uns 4 anos. E tu vem de uma família humilde, assim, né? Não, sim, tipo, bem... Nossa, antes disso eu ganhava de salário, tipo, muito pouco, assim, sei lá, 200, 300 reais por mês. E trabalhando, fazendo freela, fazia freela de design, eu aprendi a fazer flyer e coisas assim. Mas eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro mesmo quando eu trabalhava de bartender, que também fazia mix de barista, de garçom. O cara ali, faltando gente, vai pra todo mundo, né? E trabalhei, me diverti muito nessa época, foi bem diferenciado. E o que aconteceu nessa época é que eu fiquei muito amigo dos fotógrafos nos eventos, de uma galera, porque... E até um parênteses aí, o fotógrafo fez o meu casamento, né? O Fábio, já trabalhei com ele já. Fábio Martins, em 2009 que eu fiz o meu casamento. Até perguntei pra ele se ele não teve no meu casamento, aí ele ficou tentando pensar. Aí disse, não, mas minha esposa foi com uma RS2. Daí eu falei, não, eu ia lembrar. E daí eu fui auxiliar do fotógrafo dele. E daí, naquela época eu fiquei muito amigo de um monte de fotógrafo nos eventos, porque geralmente fotógrafo, o cara que tá trabalhando no evento, não pode beber bebida alcoólica. E eu dava um migué lá, eu fazia uns drinks, umas coisas e botava uma vodka, uma coisa, até pro cara relaxar um pouco. Fica trabalhando até às 6 da manhã, não vai beber um álcool, nada, né? Fica lá com dor nas costas e tudo. E daí eu fiquei amigo de uma galera nos eventos. E uma certa vez faltou um auxiliar para um desses fotógrafos, né? Eu ainda trabalhava de barman nessa época. Faltou um auxiliar de fotografia, que era só para segurar a luz. Tipo, não era difícil, mas tu tinha que estar ali antenado o tempo todo, né? Sim. E eu peguei, não, eu vou, me chama aí. Eu já tava vendo que eu não ia conseguir subir muito além daquilo na carreira de barman, né? E eu fui trabalhar de auxiliar, trabalhei sábado até de manhã, e na segunda-feira esse estúdio que me chamou, ele falou, ó, cara, tu tem trabalho pro resto do ano, todo sábado. Tipo, uma vez só eu trabalhei. E daí,
Porque eu fui com muita gana. Tipo, eu fiquei lá ligado, fazendo Sim. tudo que os caras pediam, ficava antenado. Cara, não importa o que tu faz, te dedica, né? Pode parecer assim, tu era só o cara segurando a luz lá, tu nem tá ganhando tanto. Eu não pra fazia aquilo. ideia do que eu tava fazendo, tipo. Os caras tava, fica antenado, fica prestando atenção em mim, e eu fiquei tipo com o Bluetooth ligado assim no cara a noite inteira. E daí ele falou, não, a gente foi o melhor auxiliar que trabalhou comigo, tipo, né, mais antenado, mais com vontade, tudo, por favor. Fica aí. E daí crescendo nesse estúdio, tu poderia aprender a fotografar, que eu era só auxiliar segurando a luz, né? Sim. Nesse estúdio, se tu comprasse uma câmera e fotografasse pra eles com a tua câmera, tu ia diminuir os custos do estúdio. Entendeu? Pra não usar o equipamento deles. Daí tu ganhava um extra no teu cachê. Sim. Eu pensei, não, eu vou ficar rico, né? Então, Isso ali foi por 2012, por aí? Ou? 2010. 2009, 2010. E daí eu pensei, nossa, se eles me pagar um cachê extra, eu vou ficar rico, né? Vou dominar o mundo. Só tem uma piada que eu sempre faço. E daí eu fui lá e eu achei uma... Olha a história engraçada que agora é o momento do desabafo. Eu achei uma mulher que trazia contrabando do Paraguai. À direita. Oi? Não dobra à direita aí. Dobra à direita? Ok. Eu achei uma mulher que trazia contrabando do Paraguai e ela aceitou 8 cheques meu. Tipo, eu não tinha dinheiro, tipo, era bem simples, né? Aqui? Certeza? Cara, tá isso. Ah, não. Não, estrada de chão. O Anderson botou... É Dá rally uma agora? ré. A gente Dá uma ré. é o novo... Não, eu tô perdido aqui, eu não sei o que eu tô falando. Tá que o manobra na frente eu acho melhor não? Não, vai ver. Vamos testar tuas habilidades aí, dando ré, mão direita com o vidro embaçado. Meu Deus do céu. Eu volto pra lá daí? Vai pra lá, hein? Volta pra lá, onde é que tu veio? Ok. Tava meio longe. Deu tudo certo. Tudo certo. Não dei um pisca, mas tudo certo. E daí, continuando, essa mulher, ela aceitou 8 cheques meu pra eu comprar uma câmera parcelada. Só que aí veio o twist da minha vida. No que eu comprei essa câmera pra fotografar, essa câmera ela fazia uns vídeos com uma qualidade bem boa até pra época, né? Que câmera era? Era uma 60D, eu ainda tenho ela. Inclusive ela é quebrada em cima. Porque eu ficava trabalhando meio de barman ainda e eu ficava praticando com as garrafas e uma vez eu toquei uma garrafa em cima dela sem querer. Quase morri. E daí eu comprei essa câmera pra fotografar lá no estúdio, só que daí veio o twist. Um amigo meu que era DJ, ele pediu pra eu fazer um vídeo dele tocando numa balada. Faz um vídeo meu aqui com a tua câmera, eu tocando só pra eu divulgar no YouTube. Daí eu, não, pera aí, vamos ver, né, o que dá pra fazer. Eu fui pesquisar no YouTube vídeo de balada e afins, e daí eu pesquisei, deixa o cara passar aqui que ele tá bem com pressa. E daí eu achei um vídeo do Eric Murilo de uma balada e falei, não, então vou ter que fazer um vídeo igual. Fui lá, tipo, vi como é que era mais ou menos a edição um pouco mais avançada, tutorial no YouTube. E fui lá, fiz o vídeo do cara, editei em um dia o vídeo. Isso em 2009, né? 2010. E o vídeo deu 15, 20 mil views no YouTube. Que era... Não, naquela época era inacreditável, tipo. E daí na mesma semana o dono da balada me contratou, o DJ, esse meu amigo me contratou, outro DJ que tava lá também me contratou e gerente de produtoras de festa que estavam na balada também me contrataram. Porque qual foi o grande diferencial? Porque eu filmei a festa sem luz. E naquela época não existia isso. Tu tinha que ter uma lente muito clara, que era a lente que eu pesquisei e comprei, e tu conseguia filmar a festa sem luz, que isso foi o diferencial, porque as pessoas, elas não viam tu filmando. E elas estavam natural. Exato. E tava, tipo, todo mundo lindo na festa, que foi um dos nossos grandes diferenciais, né? A pessoa se gostar muito na balada. Porque o vídeo de festa antes disso era um cara com uma luz gigante. Sim. E daí ia a tua pessoa, tipo, ou tu ficava com vergonha, ou tu fazia a tua melhor dança lá, né? Só que a grande porcentagem das pessoas fica, tipo, putaça. Cara, eu vou te falar agora, tu falou isso aí, me veio na balançou memória. a cabeça, né? Meu casamento, cara, eu queria bater no fotógrafo. Olha aí, ó. Meu, aqueles caras com aquela luz lá, graças a Deus não era tudo, Sim. Mas, cara, o cara com a luz assim na cara, era uma coisa muito chata. Isso né? a gente tá falando aqui sem combinar nada, ele começou a balançar a cabeça.
E foi nessa festa eu filmei sem ninguém ver praticamente. E daí postou o vídeo depois os caras falaram, nossa, tinha vídeo da festa? Peraí, que vídeo é esse? E o vídeo tava editado, tava feito na batida da música, feita toda. E daí ferrou. Eu me demiti lá do estúdio de fotografia, e isso tudo no intervalo de um mês. Tipo, uma semana, um mês. Que eu fiz esse vídeo. Isso foi literalmente o twist da tua vida. E comecei a fazer balada pra todas as produtoras e afins. E daí, naquela época, eu cobrava muito barato pra fazer uma balada. Tipo, muito barato mesmo. Era tipo R$200 o vídeo da captação e já editado. Só que se eu fizesse 5 festas no mês, era R$1.000. Sim, já e o era meu mais. custo era muito baixo. Claro que tem o custo maior do cara sempre vai ser o tempo, né? Se ele for pensar. Mas o meu custo das baterias, tipo, o transporte pra balada, era tudo na esquina da minha casa. E daí comecei. E depois eu subi o valor, de 200 foi pra 400. Eu fazia, sei lá, 5 vídeos, 6 vídeos, já dava... Pensou, tô rico. Não, eu pensei, não, vou dominar o mundo. Eu falava na época, eu vou comprar uma Dodge Ram. Vou comprar uma... Não era Dodge Ram que eu queria comprar uma Dakota, né? Vou comprar uma Dakota. E daí, só que depois eu fui fazendo as contas, não era tão simples assim comprando. E daí foi isso. E a explosão que a gente teve, tipo, de trabalho e afins, foi quando um amigo meu falou, cara, pega esses vídeos que tu tá fazendo de balada e faz isso em casamento. Em casamento, em evento particular, o investimento é muito maior. Cara, e tu vê quanto eu me surpreendo assim, porque tu tá contando. Foi um pequeno detalhe, num momento, uma conversa com um amigo que te deu uma ideia, né? Sim. E foram várias vezes assim na tua vida, né? E na vida de todo mundo isso acontece, né? Às vezes é um pequeno momento assim que ela vai pra um lado ou vai pro outro, né? Faz isso aqui, ó. Pum. Tá lá E às vezes tá aí o cara escutar, ou tá aí o cara pensar, porque às vezes também o cara tá tão, não, mas eu tô fazendo tal coisa, aí tu não quer escutar o que alguém quer te falar. Ou também é ruim alguém te fala pra fazer uma coisa, tu para o que tá fazendo, esquece e vai fazer outra coisa. Então é difícil achar o termo assim de imagina se a gente pudesse, meio que pirando aqui agora, se a gente soubesse, tipo, conseguisse identificar assim, ó, essa conversa aqui pode mudar a tua... não mudou, tu não quis. Tipo, tô eu aqui te sugerindo uma coisa, que tu acha a gente fazer um vídeo assim? Tipo, daí, se tu recusar ou não, vai mudar tudo. Tipo, entendeu? Imagina. Cara, que nem aquela história assim, ó, se eu tivesse escutado que meu pai tinha me falado quando eu tinha 6 anos de idade, eu tava rico. Sim. Aí tu me pergunta, mas o que ele falou? O que ele falou? Não sei, eu não escutei, né? Nossa, bugou minha mente aqui agora. Não, mas é muito isso, imagina se tu soubesse o diálogo, ou a oportunidade, ou um emprego que vai mudar a tua vida. Depois disso a gente começou a aplicar muito isso em casamento, essa edição toda. A gente sempre estudou muito edição para realmente ser uma coisa diferente, ser uma coisa orgânica. Até o Anderson aqui veio falar, tá, mas como é que a gente filma? Cara, relaxa, na hora ali a gente vê, eu sou muito freestyle, Não tem editorial aí, não tem nada. Não, só preciso do horário, de ti, dos carros funcionando, que a gente desenrola aqui. E quem trabalha com evento é muito isso. Sim. E depois disso a gente conseguiu viralizar muito nossos filmes, a gente conseguiu adquirir uma demanda de clientes internacional. Sim, isso é uma coisa incrível, tu vai o mundo inteiro fazendo trabalho. De gente de fora, não é tipo brasileiro que tá indo viajar me chamando, é gente tipo do Marrocos, em Bali. A gente já fez casamento na Turquia. Cara, fez um casamento na Turquia que o noivo tinha que pagar pros parentes da noiva pra liberar ela do quarto, pra ir casar. Isso é real, faz parte da eu não tô zoando, tipo, ele e os padrinhos iam pagando os parentes da noiva pra ele sair da frente pra pegar ela. E isso é uma coisa linda lá, tipo, claro que isso dá interpretação, mas faz parte da cultura deles, é todo mundo sorrindo e dançando, fazendo isso. Mas experiências que a gente já fez aí pelo mundo. E hoje a gente faz tanto evento, a gente tem a nossa plataforma de cursos que ensina exatamente o que a gente faz, sem enrolação nenhuma, que é uma das coisas que eu sempre mais prezo, assim, de ser correto, fazer o bagulho, mostrar mesmo. E a gente tem loja de roupa e a gente faz vídeo institucional também, atende empresa, educacional, empresarial, vários setores aí. E até, aproveitando a vinda dele aqui, né, a gente pegou e fez um videozinho institucional, digamos assim, da Feutec USA, que vamos botar ele agora aqui para vocês assistirem, para dar um intervalinho nessa conversa aqui. Assista esse vídeo que ele fez aqui, olha se não é um negócio fantástico. Fui criado na campanha.
uma observação sobre esse vídeo, essa é uma tecnologia de First Person View, FPV, que eu piloto o drone como se eu tivesse... Cara, eu não sabia que era isso, FPV. É? Eu não sabia o que era a sigla. É por isso que eu tô com Por óculos. isso que tá com óculos. É a mesma coisa que botar o teu rosto ali na frente do para-choque. Sim. É exatamente a sensação que tu tem. E é bem difícil de aprender a pilotar, exige muita prática. E deixa o carro passar aqui. E afins, e a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a trabalhar com essa tecnologia. Hoje a gente ensina as pessoas também a pilotarem dessa forma. Sim, eu vi, tu tem os cursos, né? Até o Luiz, vamos ver se o Luiz Leão aprende aí. Porque aí, Luiz, quero ver, hein? Ele tá fazendo curso ali pra ver se ele consegue pilotar um FPV desse. E a gente ajuda as pessoas e a gente vende agora drones também da nossa marca. Cara, isso aí é muito legal porque, até falando de fora, quando ele me falou que eles estavam fazendo um drone da marca deles, eu fiquei pensando, cara, como é que chega, né, a isso, né? Se alguém fosse te perguntar lá quando tu começou há 10, 12 anos atrás, que um dia tu ia chegar onde é que tu tá, né? Tem um drone com a nossa assinatura. É uma coisa muito maluca, né? É a mesma coisa tu, ia estar nos Estados Unidos lá, Sim, C8, prevê, né? campeão de tudo, fazendo, tipo, é foda, tipo, pensar assim o antes e o depois não tem como prever, às vezes as pessoas, e aí até uma coisa que às vezes as pessoas, tem muito jovem que assiste, assim, muito adolescente aí que tá recém começando a sua carreira, e também tem gente que tem 40 anos de idade, 50 anos de idade, tá começando a sua carreira também, não, isso faz parte de recomeçando, né? E às vezes as pessoas pensam assim, mas para eu atingir o sucesso eu tenho que saber exatamente como chegar lá, eu tenho que saber, cara, não precisa, tu precisa fazer uma linha assim e seguir naquela direção, entendeu? E fazer as coisas certas, aproveitar bem, né? Que nem essa falou, oportunidade, cara, que tem. tu vai segurar a luz daquele dia de noite para trabalhar de assistente de fotógrafo, Tu vai ser o melhor cara segurando a luz. Exatamente, seja o melhor, assim, faça o melhor, isso é o mais importante, sabe? Escute que a pessoa que está te orientando quer te ensinar, sabe? E especialmente, outra coisa relacionada, muitas vezes alguém chega e critica o nosso trabalho. Cara, essa é a melhor ajuda que alguém pode te dar, é criticar, né, positivamente o teu trabalho, entender como é que pode fazer melhor o teu trabalho, é uma maneira perfeita, sabe, de tu melhorar. Então, é legal essa história de sucesso, assim, fico feliz, assim, de escutar ela, assim, é uma coisa que dá um sentimento bom, assim, sabe? Com certeza. Saber que... E legal que a gente se encontrou aí nessa paixão aí. E no final, aquele negócio que você tá falando, os carros unem, os carros eles conectam, assim, é um tipo de hobby, e até vou dizer assim, tem outros tipos de hobby, tem gente que gosta de arma, tem gente que gosta, né, no caso, fotografia, com certeza, de drone, outro hobby, de drone, ou de casa, ou de jardinagem, então é legal ter alguma coisa que seja uma paixão, que o cara vá dormir de noite pensando o que ele vai fazer amanhã, que ele trabalhe para ganhar dinheiro para poder, digamos assim, gastar naquilo ali, sabe, ter um hobby, ter uma paixão, assim, cara, é fundamental, sabe, é o que mantém, digamos assim, a gente vivo, né. Posso fazer uma observação sobre paixão, já que tu entrou no assunto? Quando eu tenho isso falado num vídeo falando sobre a minha história, quando eu tava na escola, tipo, primeiro ano, oitava série, tinha teste de aptidão pra saber qual que ia ser na carreira, né? Pra ser médico, sei lá, veterinário, astronauta. E eu queria ser mecânico. E eu tinha desde pequeno desenhado a minha oficina. Eu tinha desenhado toda uma oficina. Eu não sabia exatamente o que eram as peças da oficina, mas tinha parte pra arrumar o carro. Mas olha a loucura, dentro da minha oficina tinha um Detran pra te legalizar já o que tu tava fazendo. Tu podia pedir pro cara trocar alguma coisa no carro, daí tu já ia pra fila do Detran. Isso eu era, tipo, sei lá quantos anos eu tinha. Porque eu já sabia que, tipo, 28. tinha que legalizar, rebaixar. Não, eu tinha uns 14, 13 anos. Porque eu sabia que tinha que legalizar, trocar cor, tinha que trocar no documento. E dentro da minha oficina também tinha um McDonald's. Daí o cara, ele podia ir no Detran e podia comer. E daí, tipo, tudo isso na mesma oficina esperando o carro. Não tem salva isso aí, né? Não tenho, mas eu tenho na minha cabeça o desenho. Tipo, eu lembro, eu fiz várias vezes. E daí de noite a oficina era tudo com rodinha, podia remover tudo e virava uma balada. Aí podia vir com os carros assim, bem influência, né? Bem veloz. Então agora tu tá tudo junto aí. Essa era a minha aptidão que eu desenhava, só que eu fiz engenharia mecânica. Fez? Eu fiz 3 na PUC, eu fiz 3 meses. 3 meses. Quando chegou a minha primeira prova. Semestre. Quando chegou a minha primeira prova de química, eu peguei e falei, não vai rolar, deixa o pessoal aqui passar. Porque eu tô prestando muita atenção aqui e não tá andando muito rápido. Supra muito lento aí na estrada. Esse Supra muito lento. Vou virar meme agora.
Eu fiz engenharia mecânica por causa que eu queria realmente trabalhar com isso. E daí quando chegou na prova tipo, de química, eu não vai dar, não é isso. Porque eu sempre fui muito mais criativo, né? Eu desenhava carro quando era criança, ficava a infância toda desenhando, né? E daí chegou na hora das exatas e eu, não vai dar. Cara, mas aí ao mesmo tempo é o seguinte, tu tinha paixão, mas às vezes não adianta se tu não tem, digamos, um talento pra... Não entenda mal o talento, né? Para a esquerda aqui, vai à esquerda. Não entenda mal o talento, não tinha talento, mas a tua aptidão principal não era isso. E tu achou o teu talento mais num outro ramo. E aí entra um negócio seguinte, vocês estão vendo aqui nesse episódio vários exemplos de produção que esse cara faz. Assim, é inacreditável acompanhar a criatividade, a forma com que ele faz as filmagens, já pensando na edição e já pensando e depois botando a mão na edição, ele consegue materializar realmente o trabalho. É legal ver isso de fora, porque pra mim é uma coisa muito difícil. Eu até, por exemplo, quem edita meus vídeos aqui, o Eduardo Gregórios também, são caras assim, muito criativos que fazem umas sacadas assim. Montar um vídeo montar é difícil, sabe? Então é uma habilidade extraordinária. É uma habilidade extraordinária essa que tu tem. Existe muita prática, muita prática. Mas assim, acima de tudo, criatividade. Então tu vê assim, a criatividade é importante, né? E como cada um tem seus talentos, né? Ao mesmo tempo que a gente tava conversando assim, teu forte não é mecânica, mas ao mesmo tempo tu é forte no que tu precisa, né? E o que te permite tu ter exatamente teus hobbies, né? Exato. Que são relacionados à tua paixão, né? E teve uma fase da minha vida que eu fiquei até sem carro, fiquei uns 4 anos sem carro. Quando eu tava trabalhando muito, viajando demais, que eu falei que eu pegava tipo 30 voos no mês. Caramba. Eu falei, cara, não posso ter carro. Qualquer coisa eu alugo virei diamante lá na Localiza lá e afins. E daí passou um pouco essa fase, me aquietei um pouco mais em casa e daí comecei a pegar os hobbies. Já tive vários carrinhos aí. Então, o que tu teve? Tu tava me falando, a tua listinha de carros. Quais são os mais legais? Eu tive uma Silverado 98. A gente botou. Cara, você vale a grana hoje. Vale. Esses carros valorizaram de uma maneira essa Silverado. Mas era 4.1? Era 4.1. 6 cilindros. 6 cilindros é o. Esqueci o nome do motor. Do Ômega, né? Qual é o nome do motor? Portec. Não. Motor do Ômega mesmo, né? Não. Não era? Não era diesel ou gasolina? Era diesel. Ah, não, então tá, era o MWM lá. MW, esse aí. E daí, cara, esse carro me deu um trabalho. Eu reformei todo ele, deixei ela maravilhosa, botei uns pneus, uns pneus 35. Lá de lá. Botei lift nela, tudo, né, daquele jeito. Eu tô aqui andando na freeway a 120 por hora, me cai a roda. Me cai a roda do carro, que eu a 120. E o carro com lift, imagina, ele tava com lift com pneu 35, ele tava tipo muito alto. Ele tava mais alto que a Ram, na verdade. E daí caiu e eu saí bombaleando, tipo, parei no acostamento com o carro pegando fogo ali onde... Vocês podem ver, eu não entendo muito a parte técnica do carro, né, o motor. E tava pegando fogo e o pneu, que poderia ter dado um acidente, ele bateu no meio da pista, tinha um canteiro, saiu pipocando e parou atrás do carro. Ele parou Para aqui. Parou 3 metros atrás do carro. E daí foi tipo muita sorte, assim, não deu um acidente, não deu nada. Claro, gastei um negócio com guincho, né? Sim, mas aí, vamos acabar isso aqui depois de... Boa. Silverado eu vendi. E daí, que mais que eu tenho de carro? Eu tenho uma Defender, que é o meu amor, né? Que é um carro que eu projetei, desenhei tudo por dentro e a gente reformou todo o carro. Ela não é mais uma Defender, o pessoal mais purista assim fica tipo, nossa, esse carro aí tipo, não é. Mas é exatamente do jeito que eu queria, assim. A gente botou body kit, refez todo o interior. Tem lá no meu canal lá, o processo dela, tá em reforma, sempre tá em reforma, né? Sim. E depois eu tive um Shelby, Sim. Um Mustang Shelby 2011, que era um perigo o carro, assim, ó, por mais que tu saiba dirigir, tem a piada da gaita lá, só toca quem sabe, parece que tu tá sempre à beira de alguma coisa, e às vezes tu brinca um pouquinho em terceira, em quarta o carro dele saía assim, distracionando. E daí eu vendi ele, depois eu peguei um AMG GT. Isso é legal. É um carro maravilhoso, assim, tipo... Mas na prática não gostou, né? Na prática não, porque eu não entrava dentro do carro. Eu tenho 1,90 m e daí
o carro é muito desconfortável, o banco muito fino e ele não deita. Então, o sistema dele, aqui tá o banco, tá? Para deitar o banco, ele bota o assento para frente. Ele faz isso aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui, Sim, ele pega e faz isso aqui, ó. E daí eu ficava tipo com o joelho na direção, assim, acima da. Eu ficava assim mais ou menos, acima da linha da direção, dirigindo. Era muito desconfortável. Eu fiquei com o carro um mês, eu comprei ele mais tipo na empolgação, né? Não, MG-GT, tá, vem. E daí eu troquei ele por um 911, que foi muito confortável, muito irado. Tava estágio 2, tava bem. Que ano que era esse Porsche? 2021. Dos novos? O Cybercop, o Robocop. E foi muito legal, fiquei uns 3 meses com ele, só que eu sempre gostei muito de personalizar os carros, customizar eles e trocar tudo. O Porsche já estava estágio 2, só que esteticamente, se tu for fazer alguma coisa nele, tu não vai fazer. Tipo, ou tu bota um body kit da Tech Art lá e paga, sei lá, o outro Porsche, entendeu? Não era uma coisa que, tipo, é minha, entendeu? É um carro muito irado, mas eu tava, tipo, agora não, deixa. Eu vendi ele e comprei uma Ram Rodeo, que é o meu carro, tipo, pra viajar, parece aquele Airbus A380. Pra quem não andou numa Ram das novas, até as antigas também, é outro planeta, assim. É muito confortável, ele tem um sistema de isolamento de som muito... eu não sei explicar, mas aquele carro pra viajar, pra fazer, porque eu viajo muito, né, tem muita... tem paralelo com os dois, né? O meu objetivo é deixar a Defender tão confortável quanto a Ram. Tipo, só que é um objetivo que eu nunca vou alcançar, só que o legal é o processo, né? A luta que eu passo ali. E agora veio o Supra. Isso aí. Chegou faz uma semana, mais ou menos. Já tá na oficina. Já tá na oficina. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar um vídeo lá. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele pra gente bater um papo com o Alex. Ver o que vai ser o projeto do Supra. A gente é uns cabeças. O carro chegou faz uma semana, ele já foi pra oficina. Inacreditável. Não, isso que o carro tá pronto. O carro tá pronto. Imagina se não tivesse pronto. Meu Deus do céu. Olá, galera. Aqui é o Alex Wagner, da W Road, parceiro da Fueltech, com tantos projetos. Que eu guio meu cliente, da Habits. Então, está aqui com esse privilégio de mexer nesse Toyota Supra, em paralelo com um do Anderson lá também. Aí a história se cruza sobre o Supra que era do Anderson, era do Guilherme, então vai ser contado, já foi contado aí na história. Então estou aqui com esse Supra porque, na verdade, começou na história da Defender, né? Instalar uma XP 550 na Defender. Queria trocar o painel da Defender. Trocar o painel, e aí eu comecei a organizar a ideia desse, cara, o que tu quer fazer? Aí, antes de mais nada, eu disse, cara, vem aqui um dia na oficina, vamos conversar o que tu precisa. E só que aí no dia que ele chegou aqui, ele já estava com a ideia do Supra e começamos a organizar, de procurar o carro. Por sorte e competência, eu acho que a gente achou o carro certo, então... Não, depois que eu cheguei aqui com o Supra, quem disse que ele quer mexer na Defender, né? Não, o Supra primeiro, a Defender depois a gente faz. A Defender tem que trocar o motor, se não trocar o motor não tem muito brinquedo. Vou capotar aquele capeta. Não, nem brinco. Mas é isso aí, até veio por uma bifurcação de amigos aí, tanto o Anderson Di quanto o Vini da Audiodub lá. Todos se conheciam e a gente acabou agora ficando amigo também aqui. Então já tem uma história boa para contar já de início. Vamos ver como é que vai tomar do meio para o fim. Então estou aqui um pouco para falar desse carro aqui, do que eu vi com meus próprios olhos, comparando com outros carros que a gente viu no Brasil aí também. E vou dar ênfase muito para esse carro aqui, que vai ser... eu estou muito lisonjeado de fazer um carro desse, que todos sabem que é um carro bem raro no Brasil, né? Então vamos encarar mais esse projeto aqui. Trata-se de um Toyota Supra, ano 93, e as imagens vão falar por si só, né? Vale mais do que 1000 palavras. Realmente o carro é muito novo. Foi um carro que foi restaurado, obviamente, né, pelo ano, mas foi muito bem feito. E o melhor de tudo isso é que está pronto para, se pudesse botar uma cara de diabinho agora, ia ser legal para a gente fazer tudo que der para ficar do uso diário, mas com um HP que tira o sorriso do dono sempre, né, a todo momento. Então o que a gente vai fazer aqui basicamente, né? Obviamente vamos trocar as peças internas do motor, biela, pistões forjados, bronzeamento, tudo que é para fazer que fique bom. Como tem muito recurso esse carro de peças, os melhores fabricantes do mundo têm muita peça disponível para esse motor. Obviamente a gente vai utilizar muita coisa boa aqui. Vamos trocar, aqui seria um turbo sequencial original, vai ser trocado por uma turbina só, que ainda a gente vai definir o tamanho, pelo HP que a gente vai querer usar, a gente vai querer usar no dele, né, uso diário.
E, obviamente, a instalação de uma FT600 aqui e outros aparatos também visuais nesse carro vão ser instalados aí, desde a parte interna e externa. Focando aqui na parte do motor, né? Trata-se do 1.2JZ, 6 cilindros, que realmente é um motor lindo de se ver. Então, a gente vai pretender melhorar ele, né? Como fazem em todos os projetos. Vale lembrar aqui que no Brasil existem fabricantes de peças para esse motor, a Expert é um deles, né? Do nosso amigo Rafael Antonetti. E provavelmente vai passar aqui também por embreagem nacional. Então, a gente vai conseguir fazer esse carro aqui, como é para o uso diário, frisar, que a gente vai procurar um HP médio que satisfaça todos os desejos do Guilherme aí, que fique bom de andar, confiável e que a manutenção pode ser feita aqui no Brasil mesmo, né? Então, é uma mecânica muito robusta, desde câmbio, de diferencial, talvez passe por upgrade de freios, mas assim, é um carro muito legal mesmo, assim, é impressionante que é de forte o câmbio, o sistema de tração traseira, semi-eixo, homocinética e traseira são muito fortes. Então, vai ser um projeto que é para andar na casa aí dos seus, talvez, 500, 600 de roda, ou até mais, aí vai apertando o parafuso. Hoje não aperto mais o parafuso, o Westgate eletrônico resolve o problema, né? Mas o objetivo é esse, é ter um conjunto muito robusto, que aguente os HPs, mas que dê para a gente usar no dia a dia. Esse é o objetivo do Guilherme, usar esse carro no dia a dia. Vai ser um privilégio estar participando desse projeto e espero que o Guilherme goste. Não, com certeza, tô animadaço aqui. Bom, agora é o seguinte, ó. Agora a gente está se preparando para levar o Supra e a Ferrari para uma pista que chama Linear Raceplex, que é, na verdade, dos donos do Cafeína Octane. E aí nós falamos, cara, vamos levar o Opala junto. Vai que a gente consegue botar o Opala junto na gravação, acho que vai ficar engraçado, né? Carro legal, hein? Quanto é o valor de um desses? Mais do que tu pode pagar, magrão. Ferrari. Cara, tu já viu o preço dos Supras ultimamente? Nice car, Paul. Não. Que assim? Tomada 77. Nice car. What's the retail on? Okay. Nice car. No. Nice car. What's the retail on one of those? Quase. Quase. Nice car. Hey, nice car. What's the retail on one of those? De novo, tenta fazer mais, falar um pouquinho mais corrido só. Nice car. No. Hey, nice car. The next day. Are you really sure? Have you seen the Supra prices lately? Eu vou vender meu Supra, vou comprar duas Ferrari nas duas. Tô pensando em vender o meu carro e comprar duas nas Cara, duas. ficou brega, mas eu achei engraçado pra caralho. Eu acho que nem precisa falar em really sure. Fala a segunda frase, mas consegue sacar. Smoking. De novo. Fala smoking. Smoking. Fala uma voz de homem assim. Ah, vai ter que vir forte. Faz a voz de homem. Não dá? Smoking. Smoking. Ok, Então é o Toretto agora. Toretto, mano. Vai. 1, 2, 3 e olha pra ele. Smoking. Não, tu fica olhando pra mim, Ah, sério. eu. Tu só fala smoking e fica parado. Ah, tá, isso que eu tava entendendo. Pra frente. Depois tu fala o Anderson olha pra frente. Tá. Pera aí, Esmo- então Vai, volta aí. volta. 1, 2, 3 e foi. Smoking. Aí, ficou top. Aí. Ah, ficou top. Ficou top. Se gravou, ficou top. Por que não vai gravar? Às vezes o Tim faz isso direto, quer apertar o botão, acabou a bateria. Versão brasileira, Herbert Richards. Dá um pau nele.
Top. Nossa, que barulho bonito, né? A Ferrari é linda. Cara, o barulho da Ferrari nesse lugar aqui Tá numa... dá um eco assim. tá dentro do alto-falante aqui. Aham. Ele vai voltar, eles vão voltar. Deixa ele Junto? botar ele de novo lá atrás. Pode ir. Seu barulho. Essa ficou animal. O eco que dá a Ferrari. Pode ir. Cara, a gente chegou aqui, já chegou filmando, vocês viram a produção do negócio. Vocês já devem ter visto antes como é que ficou o clipe, né? Mas o por trás das cenas dessa filmagem aí ficou muito engraçado. Nós estamos dando risada aqui. Tomara que não tenham cortado nada das besteiras. É só gente responsável, né? É tudo gente responsável. Aqui o nosso Toretto. Eu nem sei o nome do cara, mas é o cara da Ferrari. O cara da Ferrari. É, mas é o único que tava com mulher, né? Não posso fazer nada, não posso fazer A nada. brincadeira foi essa, o Supra hoje é mais caro que uma Ferrari dessa, né? Pelo menos nesse caso aí, esse Supra foi mais caro do que a Ferrari. E realmente invertemos o negócio 20 anos depois, homenagem ao Velozes e Furiosos 1, foi demais aí. E cara, deixa eu chamar esse cara aqui, ó. Olá, que tal?
Porque esse cara aqui é o artista, meu. E aí, cara, gostaram do vídeo? Ficou Tu top. é foda, meu. Tu é Quase foda. dei com o drone na Ferrari, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele assinou uma papelada, ele nem viu hoje de Meu, manhã, tava me acordando. Que animal, cara. Ó, essa história aqui, Mas é eu bom. me orgulho de a gente ter recriado. Eu acho que isso aqui vai 20 anos depois do A primeiro felicidade. Velozes e Furiosos. Não, é felicidade quando a gente terminou. Caraca, velho, ficou perfeito. Não, e botar o Opala junto foi demais. Não, foi iradaço. Cara, gurizada, muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado aí. Tudo Valeu, bem? Zão. Meu, foi show de bola. Agora, aguarde os próximos aí, que vai ter mais história com esses carros por aqui, ó. Bora. Tchau. Eu acho que, ô Luiz, você tem que parar no meio e deixar o Anderson. Porque ele tem uma destreza violenta, né? Fazer em redor Deixar de tu fazer. vem aqui no cano, fazendo aquela filmagem assim no cano, dando fogo. Eu acho que ia ficar massa o take, cara. Tá bom. Acho que você não gostou? Não. Como não? Nem a Mas quando vai? Arcondo. Foi bom. Onde? No meio e o Anderson vai E ficar. Anderson vai ficar em redor e você fica com a câmera no Tá. cano. Você tem, Vamos, sem problema. tem seguro? Pronto, Luiz? Cara, pronto eu não tô, né? Mas não tem muito o que fazer, então. Agora é o seguinte, ó. O bônus desse episódio é o burnout de Opala. Tô me segurando, tem uma mão no banco, outra mão no puta merda. Nossa senhora. Pressão mínima de óleo. O Luiz tá lá. Tá vazando, não, tá vazando. Água? Parar, tá vazando, muita coisa do carro. Água, é água. É, tem certeza? Uhum. Não, tá vazando muito o carro embaixo. É água. É normal. É água? É água. É água aqui atrás. E vazou um pouco de combustível. Não, é água. É água. É água, o respiro tá cheio aqui também, ó. Aham. Ah, tá jogando do respiro também. Luiz regata. Ia fuder. Tá bom assim ou não? Achei que ia sair do Donuts pro Drift, pô. Saiu o Luiz saiu do Donuts pro Drift. Porra, que fuder. É isso de quando tava milionário. Jogou pra ali. O óleo deve estar empolgado. Olha aqui a fumaça saindo dos parafusos. Aham. Aqui, ó. É normal essa fumaça saindo paralama aqui, ó. É, esse modelo de Opala veio com esse acessório. Vamos ver como é que tá o porta-mala. Como é que a gente tá de pneu? Tá bem de pneu, cara. Olha aí, o que é essa fumaça no porta-mala aqui, ó? É o sereno. Que sereno. Luiz maloqueiro, ó. Tem que ser, né?